Louvado seja Deus. O tema que nós vamos estudar nesta noite, no telão, Ele nos deu autoridade. Diga, Jesus me deu autoridade. Nós vamos hoje estudar algo importante, vital para as nossas vidas, algo que algumas pessoas desconhecem na obra de Deus. E nós temos que ter a ciência exata desta autoridade que nos foi outorgada por Jesus na cruz do Calvário. Em Lucas 10, versículo de número 19, diz assim: Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado e eterno, Deus Todo-Poderoso, queremos nesta hora, Pai, pedir ao Senhor que aquiete os nossos corações. Se alguém ainda, Pai, com alguma perturbação, algum pensamento que tem brotado e perturbado a mente e o coração deste filho ou filha, eu agora, em Teu nome, Jesus, repreendo. Senhor, que haja paz em cada vida, em cada irmão, em cada irmã, para compreender a Tua voz. Revela-te a nós. Nos mostra a autoridade que nos foi, Senhor Jesus, delegada por Ti. Nos ensina como fazer uso desta autoridade. Senhor, nos mostra, nos ensina como conviver com o divino, como conviver com o espiritual. Revela-te a nós, Senhor, pois necessitamos ouvir a Tua voz. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito obrigado, meu amor, meus queridos e amados irmãos e irmãs, minha igreja, minha família. Eu todas as vezes que subo ao altar, eu costumo dizer que eu temo e tremo, porque eu sei a responsabilidade que o Senhor colocou sobre os meus ombros de pastorear um rebanho tão precioso, vidas tão preciosas para Deus. E hoje nós vamos entender, vamos estudar sobre a autoridade que nós recebemos de Jesus. Porque o que eu mais vejo na obra de Deus é a ausência da autoridade do cristão. O povo de Deus meio que não sabe distinguir ou não sabe o devido valor e o devido poder e a força que tem. Hoje pela manhã, enquanto o nosso diácono Adriano ministrava na nossa igreja de Santos, enquanto ele ministrava ali o louvor, ele disse algo que foi como marcasse a minha vida. Ele falou algo muito interessante, que os especialistas, quando nascem um elefante, eles pegam uma corrente a mais grossa possível e eles envolvem os pés do elefante e amarram de tal forma que aquele filhote de elefante não consegue se mover. E o elefante pequenininho, onde é condicionado todas as lembranças, um elefante, se ver uma pessoa, logo quando ele nasce, 50 anos depois, o elefante tem a capacidade de se lembrar. Então ele é um ser muito inteligente. Então é amarrado uma corrente e o elefante fica ali puxando, tenta, e ele chega a fadiga, ele não consegue se mexer. Ele contava isso, eu fiquei prestando atenção. E isso vai acontecendo exaustivamente, e ele vai crescendo, e esta corrente vai sendo amarrada, até que chega uma época que eles vão afinando a corrente, afinando, e chega o ponto de colocar uma corda. E às vezes você vai em alguns lugares, você vê um elefante enorme, e tem uma corda, uma cordinha simples, amarrando ele, envolto às vezes numa cerca, e quando o elefante mexe o pé e ele sente o obstáculo, ele fica paralisado. Por quê? Porque foi condicionado na mente do elefante que ele não vai conseguir sair dali porque tem algo prendendo a vida dele.
tem a ver, pastor, com a autoridade que nós recebemos de Jesus. Porque algumas pessoas têm condicionado na mente uma mente de derrota. Tem condicionado uma mente pessimista. Tem condicionado uma mente de fracassado. E a pessoa não consegue compreender a autoridade que lhe foi delegada por Jesus na cruz do Calvário. Então, nós temos autoridade, amados. Nós não podemos viver como vive a maioria dos cristãos neste país, que vive de um lado do outro, perambulando, vivendo de migalhas, sofrendo, comendo o pão que o diabo amassou, desculpe a expressão popular e mundana, mas as pessoas estão vivendo assim. Então, nos foi dada uma autoridade. Diga, eu recebi autoridade. Agora, a autoridade é dada com qual finalidade? Para que você possa usá-la. Eu já falei aqui outras vezes, se um advogado, ele se torna depois um magistrado, um juiz, né? Um juiz. O juiz tem a autoridade para quê? Para julgar as causas, porque ele é uma autoridade, lhe foi outorgado esta autoridade para que ele possa exercer esta função. Um oficial de polícia, ele tem a autoridade de, na rodovia, acenar com a mão e pedir que você encoste o carro, porque lhe foi dado esta autoridade. Então nós entendemos as autoridades, sabemos, nos submetemos a elas. Agora, você tem que entender que você tem autoridade em Cristo Jesus. Que o mundo espiritual anseia por ouvir a sua voz, o mundo espiritual anseia para que você use a sua autoridade como cristão que você é, porque você tem isto delegado por Cristo. Você está compreendendo? Diga, eu tenho uma autoridade e eu tenho que aprender a exercer esta autoridade. Em Lucas 10:19, eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Então, ele nos abençoou, ele nos deu autoridade. Agora, o que eu tenho que fazer, pastor? Uma vez que eu tenho esta autoridade, você tem que usar. Como se usa a autoridade? Através da confissão de fé, através da fé. Você tem que usar a sua autoridade através da fé. Mas se nós observarmos como a sociedade cristã vive amedrontada. As pessoas estão vivendo de migalhas, as pessoas têm receio. Eu sei que às vezes soa muito arrogante, né? Eu falar assim, você tem autoridade, você tem autoridade. Soa às vezes para algumas pessoas como arrogância, mas não é arrogância, é a autoridade que nós recebemos de Cristo. E nós temos que usar. Se você recebeu a autoridade, você tem que usar. Se um funcionário, ele é gerente de uma empresa, é diretor de uma empresa, ele foi contratado para exercer esta função. Tem que usar a sua autoridade. Agora, se ele não usar a autoridade que foi dada a ele, ele não serve. Ou seja, ele está ocupando uma função errada, ele não está sendo perfeito na função que ele está ocupando. Então, o povo de Deus vive muito amedrontado. O povo de Deus hoje tem mais medo do diabo do que de Deus. Tem gente na obra de Deus que tem um medo do diabo, tem medo. Fala alguma coisa, a pessoa tem medo. Eu acho interessante, porque isto sempre acontece comigo. Às vezes eu estou em alguns lugares, aí vem alguém que frequenta algumas seitas, pessoas que são pais de santo, e essas coisas todas, e as pessoas às vezes vêm com uma autoridade, vêm e fala, e quando a pessoa começa a falar, eu ouço. E a pessoa, não, por que isso? Eu sou espiritualizado. Eu digo, você é espiritualizado? Eu sou um pastor evangélico. Não, porque eu digo, sou um pastor evangélico. Sou um homem de Deus. E quando eu imponho a minha autoridade em Cristo, as pessoas se submetem. Sabe por quê? Porque eu não tenho medo de macumba. Meu nome pode ser posto em boca de sapo, em boca de tartaruga, em boca de cobra, na boca de quem quiser. Em boca de sogra não, porque sogra é sagrado. Mas pode pôr em tudo quanto é coisa. Porque eu não tenho medo. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Eu sei que eu estou revestido da autoridade de Deus, assim como você. Mas como vivem alguns cristãos em algumas igrejas evangélicas? Com medo do diabo. Porque o diabo vai pegar, porque o diabo vai pesar a mão, porque o diabo vai tomar tudo que é teu. O diabo vai tomar o que é meu? O diabo não pode tomar nada do que é meu. Porque tudo que eu tenho é de Deus. Tudo que eu tenho é de Deus. A tua vida é de Deus. Como o diabo vai tomar? Se o mais valente amarrou o valente.
Então nós temos que começar a entender, porque tem muita gente com medo da obra do mal. Não porque, pastor, tem que tomar cuidado com o olho gordo. Eu brinco aqui na igreja, olho gordo em mim não pega. Você tem medo de olho gordo? Pastor, eu vou passar ali na minha tia para ela me passar uma arruda, eu vou tomar um banho de rosa, porque me puseram quebrante, olho gordo. Olho gordo em você não pega, amado. Isto é coisa de arruda, isto aí é história da carrochinha. Isto aí não tem nada. Amados, com todo respeito, você tem a autoridade de Deus na tua vida. Você está compreendendo? Você tem que olhar para você e dizer, peraí, eu não sou desculpa o que eu vou dizer, não me leve a mal, mas eu não sou um Zé Mané, um Zé Ninguém, um coitadinho, eu não sou um miserável, eu sou um abençoado e uma abençoada do Senhor. Se dê valor, porque se você não der valor à autoridade que Deus te deu, ninguém vai te dar. Se você não se valorizar, o mundo não vai te valorizar. Aprenda isso, eu aprendi isso muito cedo. Eu trabalho desde os 14 anos de idade. Com 14 anos de idade eu sustentava a minha casa porque mamãe teve derrame e não podia mais trabalhar. Com 14 anos de idade eu pagava aluguel, água, luz, sustentava a minha casa. Eu aprendi cedo a me dar valor. Porque se eu fosse esperar o valor do mundo, da sociedade, as pessoas não nos valorizam. Alguns dão tapinha nas costas, mas não nos valorizam. Nós temos que entender que nós temos autoridade. Agora, Colossenses 1,13 nos mostra o poder e a força dessa autoridade. De onde vem? Olha, Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império e nos transportou para o reino do Filho do seu. Diga, ele me libertou das trevas. Diga, eu não tenho parte com as trevas. Diga, eu não tenho medo das trevas. Ixi, teve gente que não falou. Diga, eu não tenho medo das trevas. Ai, pastor, é que eu falo isso, aí de vez em quando eu estou indo embora, está escuro, aí eu fico com medo, porque ai, pastor, eu não gosto de falar. Que medo, cara, que medo. Maior é o que está na tua vida do que o que está neste mundo. Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles despojou ou não despojou? Tirou ou não tirou? Tirou o despojo, tirou o poder, tirou a autoridade. Tirou. A autoridade está sobre a sua vida. Sabe, que autoridade é esta, pastor? A autoridade de falar e as coisas acontecerem. A autoridade de falar em nome de Jesus e o mundo espiritual conspirar em seu favor. Isso é o poder que está na sua vida. Por que quando nós... Pastor, que história é essa de oração e confissão? Oração e intercessão? Orar para mandar uma palavra? Porque nós temos a autoridade de Jesus. Quando nós oramos, os anjos de Deus sabem que nós estamos revestidos de uma autoridade e eles são delegados, são funcionários de Deus para pegar a nossa oração, levar ao trono da glória de Deus para executar o que nós temos pedido e colocado diante de Deus. Parece absurdo, mas esta é a autoridade que você recebeu na cruz do Calvário por intermédio de Jesus Cristo. Então nós temos que entender o poder das palavras na boca de um cristão, o poder de quando nós falamos, quando nós oramos, quando nós mandamos uma palavra de vitória para alguém, nós temos que entender isto. Mateus 10, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda a sorte de doenças. E deu ou não deu? Diga, o Senhor me deu poder e autoridade. Deu poder. Mas, pastor, é que eu fui numa igreja em que falaram que o espírito maligno, ele possui o crente. Crente? Não existe, nunca existirá um cristão lavado pelo sangue do Cordeiro, possuído pelo espírito imundo. Não, pastor, mas eu vi, e o cara está comigo há 15 anos. Ou ele nunca se converteu, nunca passou pela conversão genuína, ou está fazendo show.
Porque é impossível, Deus não divide a sua glória com ninguém. Aonde habita o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo sai aí que agora vai entrar um demônio, 7 catacumba, e vai possuir, e vai pôr a mão para trás. Nem o Padre Quevedo disse, não existe. Mas tem cristão com medo. Mas pastor, como assim? Amados, nós somos nascidos de Deus. O teu corpo é templo do Espírito Santo. No latim, sanctuarium, do latim, santuário de Deus. Se o teu corpo é santuário, se o mais valente amarrou o valente... Não, pastor, porque tem um versículo que diz, quando o espírito imundo sai do homem, e ele vai, anda por lugares áridos, e aí, se ele aí ele volta, achando a casa vazia. Achando a casa como? Vazia. Mas se tiver cheia, está cheia do quê? Do Espírito Santo. Ele entra? Não pode. Não pode. Nós vamos ver isso aqui. Eu vou te mostrar o versículo. Tudo com base bíblica. Tiago 4,7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele vai derrubar você. Resistir ao diabo e você vai perder do diabo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então a tradição evangélica está equivocada. A tradição evangélica está dando mais poder ao inimigo do que a Deus. Parece que a nossa sociedade é assim. Pô, se o cara joga muito futebol, o cara é um demônio. Como se o demônio fosse bom. Mas eu vi o cara era forte, gigante, o cara parecia um demônio. Já viu como que se... Até caricatura, quando vai fazer um anjinho, como que é o anjinho? Gordinho, bochechudinho, cabelo enroladinho, lourinho. E quando vai fazer a caricatura do demônio? Forte, tudo musculoso, músculo aparecendo, sabe? Bíceps, tríplice, triplex, treclex, tudo no seu nome daqueles, tudo aquilo. Tudo musculoso, um cavanhaque forte, um rabão que parece uma ponte, um negócio vai te enfiar em você, um tridente. Você diz, a pessoa passa e fala, que é isso? Mas já viu como é? Por quê? O inimigo ele não tem poder contra nós. Mas aí, ele quer se fazer poderoso. Agora, se você não conhece a autoridade que você tem, você cai. Você imagine, eu chegar numa base da polícia aí, rodoviária e vou dizer assim, vamos, todo mundo. Vai, mão para a cabeça aí, você. Ou quem é um comandante aqui? Eu sou eu. Para cá, na parede, mão para a cabeça. O que está acontecendo? Mão para a cabeça, rapaz. Vamos, pedala. Mão para cá. Mas quem é o senhor? Não, é que eu estava passando aqui, eu achei interessante fazer isso. Eu não sou da corregedoria. Eu não tenho autorização. Como é que eu vou fazer isso? Imagina, eu entro lá no fórum, vou entrando, tudo bom, tudo bem, como vai, tudo bem. Aí, e alguém carregando minha pasta. Tudo bem. Aí entro, sento na mesa do juiz, me traga os processos que eu vou despachar. Aí vai vir o diretor do fórum, do cartório ali, e vai dizer, mas o senhor quem é? É que eu comprei essa pasta e arrumei esse rapaz aqui por R$15 para carregar para mim, e eu resolvi entrar aqui. Pode? Não pode. Eu não tenho autorização, não tenho autoridade para fazer isso, para sentar na mesa do juiz. Eu não tenho. O povo de Deus vive assim. O povo de Deus vive sem autoridade nenhuma. Agora, meu irmão, uma vez que você recebeu a autoridade, uma vez que você foi delegado por Cristo, Ele te outorgou esta autoridade. O que você tem que fazer? Exercê-la, usar. Imagina, na hora de assinar, chama o juiz, manda o juiz assinar. Aí ele diz, não vou assinar, não posso. Não, mas o senhor pode, o senhor é o juiz. Eu não sei, porque eu não sei se eu vou assinar. Mas o senhor tem que assinar, o senhor é o juiz. Não sei, pergunta para os universitários, pergunta para os estagiários. Não, estagiário, é o senhor que tem que assinar. Amado, a autoridade tem que ser usada. O que você está fazendo com a sua autoridade de cristão? Você está com medo de usar? Está com medinho? Está com medo de usar? Você tem que usar a autoridade que você recebeu. Olha, amados, como é sério. Olha o que diz a Bíblia em Gênesis 1, versículo 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio. Façamos o homem como?
a nossa imagem. Tem a ele domínio. O homem foi criado por Deus para ter domínio. Lá com Adão e Eva, o homem perdeu, através de Jesus ele recuperou a sua autoridade. Agora, essa autoridade tem que ser usada. Então, o que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que começar a executar a sua autoridade em cada necessidade, em cada situação da sua vida. Pode parecer um exagero o que eu estou falando, mas você tem que usar. Então, se tem uma luta, não é para você fugir. Pastor, é que eu recebi um diagnóstico agora, o negócio é seríssimo. O que você vai fazer? Vai fugir? Vai se matar? Não, eu não sei o que eu faço. Vai usar a sua autoridade. Pastor, eu estou atravessando um problema financeiro terrível. Vai usar a sua autoridade. Pastor, eu estou passando uma crise profissional. O que eu faço? Pastor, eu vou acabar com tudo. Vai usar a sua autoridade. Meu irmão, minha irmã, por que o povo de Deus se entrega com facilidade? Olha, com todo respeito, eu conheço pessoas que nunca entraram numa igreja evangélica, mas que são lutadoras, correm atrás do sonho, batalha, não desiste, cai, levanta, corre, pessoa se arrebenta para construir alguma coisa. Pessoas que não têm conhecimento de Deus, mas que são batalhadoras, pessoas que lutam, sabe, que correm atrás dos seus objetivos. Agora pense, um cristão que tem a autoridade de Deus, tem o governo de Deus, tem a mão de Deus, quando surge um problema, vai desistir? Amados, nós não somos dos que retrocedem. Isso aqui não é uma igreja de covardes. Isso aqui não é uma igreja de pessoas que não têm o que fazer e vêm aqui, sabe? Porque nós somos covardes. Aqui não tem covarde. A pessoa quando entra aqui pode ser, meu irmão, pode ter qualquer espírito de covardia. Mas quando tem contato com a palavra de Deus e entende que tem autoridade em Cristo Jesus, o covarde se transforma num homem e uma mulher de autoridade. Quem está entendendo? Então você tem que usar a sua autoridade. Você está aqui hoje, tem uma situação para resolver amanhã. Tem gente que não sei o que eu faço. Vai usar a sua autoridade, vai orar, vai colocar diante de Deus. Tem pessoas que estão fugindo há anos de um problema porque tem medo de enfrentar. Por que vai fugir do problema? Por que você tem medo de enfrentar? Tem pessoas que já há anos, fica fugindo, foge de um lado, foge para o outro, eu não sei o que eu faço, vou fugir. Vai fugir até a vida inteira? Até quando? Até quando o povo de Deus vai viver fugindo, com medo de enfrentar? Meu irmão, enfrenta o que você tiver que enfrentar e saiba que Deus vai te honrar. Usa a sua autoridade. Mas pastor, se eu enfrentar isso, é capaz de eu perder o que eu tenho. Se você perder, Deus vai te restituir no mínimo em dobro. Não tenha medo, não tenha medo. Vou dizer uma coisa para os irmãos. Olha, com toda sinceridade, tenho pessoas aqui que trabalharam comigo, sabem o que eu estou dizendo. Pessoas que estão aqui da igreja, trabalharam comigo em São Paulo, sabem o que eu estou dizendo. Eu trabalhei numa empresa que há 10 anos, 12 anos atrás, eu tinha um salário naquela época de R$5.000. Minha esposa trabalhava comigo, tinha um salário de R$2.000. Nós tínhamos só o Lucas. Nós tínhamos uma renda familiar naquela época de R$7.000. Um casal com um filho de 3, 4 anos. Nós tínhamos tudo. Apartamento de primeiro, tudo. Nós tínhamos uma vida tranquila. A empresa entrou em crise. 6 meses sem salário, eu me arrebentei. O nome foi para o SPC, para o Serasa, cartão de crédito, quitanda, vizinhança, familiar. O negócio ficou feio. Não tinha dinheiro para comer. Já contei isso aqui 1.500 vezes. Era bolacha, água de sal, era kisuke de saquinho. Olha, foi terrível. E um dia, eu disse, mas até quando eu vou ficar nessa situação? Foi quando Deus me impulsionou a sair. A porta de emprego que se abriu para mim. Eu tinha R$7.000 de renda. Apartamento para pagar, condomínio, escola do Lucas, ficava o dia inteiro na escola, só a escola dele naquela época, R$1.500. O dia inteiro. Ficava o dia inteiro na escola. Fazia judô, que era mais? Como é o nome? Informática. Com 4, 5 anos, fazia tudo na escola. Primeiro dente do Lucas que ele perdeu, não foi eu que tirei, foi o professor. Me deu, caiu. Vivia na escola. Não dava para pagar a escola do meu filho. Não dava para pagar a escola dele. Eu arrumei um emprego de R$1.000.
Eu vou dizer uma coisa, eu saí, mudei de vida, mudei de emprego, perdi tudo, perdi apartamento, fui no fundo do poço. Mas Deus me restituiu tudo em dobro, tudo. Então eu posso subir aqui para te dizer isso, eu posso. Eu não tenho medo. E se eu tiver que recomeçar, eu recomeço. Se nós tivermos que recomeçar, nós recomeçamos. Pastor, se cair um meteoro aqui, acabar com esse prédio, se o terreno sumir, mas nós vamos recomeçar. Nem que seja lá na Praça da Bíblia. E no dia que chover, meu irmão, a gente vai com guarda-chuva. Se tiver que recomeçar, nós recomeçamos. Mas eu sei que a autoridade de Deus que está nas nossas vidas não vai nos deixar perecer. Você não é um qualquer, uma qualquer. Deus não vai te deixar no meio do caminho. Você tem que começar a entender que o mundo espiritual conspira ao seu favor. Que o mundo espiritual trabalha ao favor do povo de Deus. Você tem que entender que do seu lado está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Está o sentido da vida. Quem está entendendo? Veja aí, Gênesis 1:26. Vamos ler. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Diga, eu tenho autoridade e o domínio. Domínio, esta palavra no grego, radá, é isto? Radá, no grego, domínio, radá. Governar, ter domínio, dominar, submeter, subjugar. Você vai submeter as coisas à autoridade de Deus na sua vida. Você vai chegar amanhã, você que é autônomo, profissional, liberal, você vai chegar amanhã e vai dizer, eu não recebo mais esta situação, eu não vou ficar mais um mês sem vender, eu não vou mais ficar com o meu nome, porque o povo acostuma. O nome sujou. Não, o nome sujou, deixa sujo. Não, você vai batalhar até você limpar teu nome. Não ouvi um amém, está todo mundo com o nome limpo, louvado seja Deus, amém. Graças a Deus, então vamos para outra. Amanhã, você quer ver a mão de Deus fazendo justiça na sua vida, você vai orar para Deus agir com justiça. Pastor, tem uma causa lá, se esse dinheiro sair, pastor, eu tiro a barriga da miséria. Isso era uma expressão lá em Minas. Eu vou tirar a barriga da miséria. Vai. Então nós vamos orar, vai usar a sua autoridade. Vai tirar esta barriga da miséria. Esta barriga que só está vendo ovo e alface, meu irmão, vai ver um contrafilé, vai ver um bacalhau e você vai me chamar para comer junto. Você que só está comendo, pastor, só estou no ovo, 15 dias no ovo. Tem irmão que já está reclamando na igreja, cara, de ti. Você chegou o irmão do ovo, bafo de ovo, e ele exala ovo, ele solta ovo. Não, aqui não. Vai começar a comer uma bistequinha, uma feijoadinha. Que é bom aí? Olha o Caio de salmão. Está? Me convida para comer na tua casa. Você tem o direito ao melhor desta terra. Você vai dominar, submeter, subjugar aquilo que tem subjugado a sua vida. Quem está entendendo? Como eu vou fazer isso, pastor? Através da boca, da confissão. Mas pastor, eu queria fazer um sacrifíciozinho. Não. É um pacto de boca, de fé. Olha como as coisas acontecem. O que é autoridade? Veja o que é autoridade. Gênesis 1, versículo 3. Disse Deus, haja luz e houve. Isto é autoridade. Mas Deus é Deus, né, pastor? Pois é, essa autoridade Ele colocou na sua vida para você falar. O problema é que parece que a pessoa, por se conhecer, pastor, eu gosto da oração do irmão, eu gosto daquele irmão, quando aquele irmão ora, o mesmo poder que tem a oração do irmão tem a sua. O mesmo poder que tem a minha oração tem a sua. Você diz, não, pastor, eu vou deixar para o domingo, vou deixar o meu problema para o domingo, porque o domingo o pastor ora, porque a oração do pastor, quem te disse? Você vai esperar até domingo, é segunda-feira, você vai esperar domingo. Meu irmão, é na segunda mesmo. Senhor, em teu nome eu creio, eu não recebo isso, eu não aceito isso na minha vida, eu não nasci para viver desta forma. A tua palavra diz que eu seria cabeça e não cauda, eu estaria por cima e não por baixo. A tua palavra diz que eu teria para emprestar, não tomaria emprestado, que eu comerei o melhor desta terra. Quem está compreendendo? Ou então, amados, qual o sentido da vida com Cristo?
Porque se for para viver com Cristo, só para levar pancada na cabeça, para o diabo pegar, para o diabo pisar, para o diabo humilhar, só para eu lamber o pó da terra. Vou para o carnaval, cara. Vou para o carnaval. Lá, que calor. Vou para o carnaval. Eu vou para a bandalheira. Você acha que a vida com Cristo é para viver de derrota em derrota? Ou é de glória em glória? É de vitória em vitória. É óbvio que na nossa vida nós passamos por aflições, mas temos que ter bom ânimo. Não há dor que dure para sempre. Não há noite que dure para sempre. O choro dura uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Tem que amanhecer. Olha o que é autoridade, versículos 6 e 7. Disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e... Deus precisou o quê? Deus sendo Deus, ele poderia só ter pensado. Não, Deus falou para nos ensinar como tem que ser. Você tem que falar. Olha, tem pessoas que falam o dia inteiro um monte de coisa, mas não falam o que está na Bíblia. Não adianta você falar, pastor, olha, isso que o irmão está falando aí, eu vivo na minha vida, pastor, eu falo o dia inteiro, eu falo para minhas vizinhas, tá russo, hein? Tá russo. Eu chego no trabalho, não, pastor, esta semana eu falei dos meus problemas, nessa semana eu confrontei os meus problemas cara a cara. Eu cheguei lá para o pessoal do trabalho e disse, eu estou mal, estou arrebentado, eu não duro esta semana. Eu estou falando, pastor, todo dia eu falo, sabe, eu falo que eu sou um miserável, que eu nasci para sofrer mesmo, eu sou um desgraçado mesmo. Não pode. Não pode. Essa não é a confissão na boca de um cristão. Você não é um desgraçado. Você é sal da terra. Você é luz do mundo. Você é menina dos olhos de Deus. Sabe que o verbo se fez carne. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Deus se fez carne. Habitou entre nós. Por sua causa. Morreu na cruz por mim e por você. Alguém morreu por mim e por você. Você é uma pessoa privilegiada. Você é uma pessoa especial. Existe um monte de gente aí sem esperança, que não sabe o que vai fazer amanhã. E Deus está te dizendo nesta noite, o seu amanhã está nas minhas mãos, está garantido, está seguro. O Senhor tem mais de 7.000 promessas para você. Você tem que falar. Olha o que a Bíblia nos ensina em 2 Coríntios 4,13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que também nós cremos, por isso também. O novo pacto é um pacto de boca, amados. Isto é um pacto de autoridade. Sabe, você tem que orar, você tem que falar com Deus, você tem que clamar, você tem que colocar diante de Deus aquilo que você precisa. Pastor, é a questão de doença. Você vai pedir, Senhor, eu não recebo essa doença. Mas está aqui, pastor, está aqui, mas é uma mentira, não aceite. Não aceite. Mas pastor, eu fiz o exame, está aqui. Está aí. Nós não estamos ignorando a medicina, mas nós cremos no poder de Deus para reverter esta situação. Ou seja, através da medicina, ou seja, através de um milagre. Nós temos que acreditar, porque senão seremos os mais infelizes, miseráveis desta terra. Imagine, está doente, está doente. E a medicina diz que não tem jeito. Vai morrer. Eu não acredito nisso. Eu creio no poder de Deus. Eu creio. E ainda que esteja morto, viverá. Deus pode. Amado, Deus pode. Mas, pastor, olha, foge à ciência, foge à realidade. Eu respeito a ciência, eu respeito a realidade, mas a última palavra na minha vida é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E tem sido assim que eu tenho enfrentado as lutas e tenho vencido. As pessoas às vezes acham que a vida de um pastor é fácil. Às vezes as pessoas acham que a vida de um pastor é um mar de flores. Não é não, meu irmão. Talvez eu passe por mais lutas do que a igreja toda. Para estar aqui em cima, talvez eu passe mais problemas do que a igreja toda. São desafios que vêm todos os dias, são tentações que vêm todos os dias, tentações para eu desistir da minha fé, tentações para eu parar com as coisas que eu tenho feito para Deus. Eu sou tentado a não levar os projetos de Deus adiante. São situações que investem contra a minha vida. Sabe o que você fazer o bem? Há 12 anos eu estou nesta cidade, Deus conhece o meu coração. Eu
tenho 3 filhos e uma esposa. Eu coloco-os diante de Deus se não é verdade. Há 12 anos eu estou aqui só fazendo bem. Tem pessoas que falam mal, tem pessoas que às vezes vêm aqui, compartilham do nosso amor, comem da nossa mesa, ceiam conosco a ceia do Senhor e um dia vão embora. Se acham no direito de falar mal de mim, da minha família, dos irmãos da igreja. Amados, se eu fosse olhar para estas coisas, eu teria ido embora. Eu tenho profissão, eu tenho empregos maravilhosos me esperando em São Paulo, eu tenho família, eu tenho coragem para trabalhar. Se eu tiver que vender bala no Farol, eu vou vender para sustentar meus 3 filhos e minha esposa. Sabe? E eu estou aqui há 12 anos, não é fácil. Não é fácil, todo culto sendo porta-voz de Deus para a sua vida. Mas sabe por que isso é possível? Porque eu sei que a autoridade de Deus está na minha vida. Está aqui sobre o altar um homem que não tem medo de recomeçar. Sabe por quê? Porque eu já tive muito e perdi tudo. 2 vezes. Eu já tive loja, perdi tudo. Dono de loja, uma semana antes, eu estava em Copacabana, andando, comendo do bom e do melhor. Meses depois, eu estava numa usina, cheirando ácido, espirrando sangue pelo nariz, com as mãos comidas de ácido, porque perdi tudo. E minha mão, eu tinha vergonha. Eu chegava na igreja, ia dar a mão para alguém, eu punha a mão para trás. Eu dava a mão e escondia. Na hora do louvor, eu louvava assim, para ninguém ver minhas mãos comidas de ácido. Mas eu perdi tudo, eu fui trabalhar na feira. Eu trabalhei na feira. No lugar aonde eu passava, todo mundo me conhecia, com moto importada, sabendo que eu tinha loja, sabendo que eu tinha tudo. Amados, no shopping que eu tive loja, eu tive 2 lojas no shopping, eu fui ser segurança no shopping que eu tinha loja. Sabe aquela roupinha de segurança, aquele terninho com aquela estrelinha? Me puseram para ficar na porta do lado de onde era a minha loja. E eu fiquei ali trabalhando, todo mundo pensando, o que é isso? É pegadinha? Ué, você não tinha loja, agora você... Mas eu sei o que é ser humilhado. Eu sei o que é chegar no fundo do poço. E eu sei que eu passei por isso para poder subir no altar e te dizer o seguinte. Você pode chegar no fundo do poço como eu já cheguei. Mas quando Deus põe a mão, não tem quem resiste. Deus te eleva, Deus te exalta, Deus te honra, Deus te coloca entre os maiorais. Deus pode fazer isso. Você tem que acreditar. Estou contando a minha história de vida. Eu não tenho vergonha de ter falido 2 vezes. Não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha de ter falido. Eu não tenho vergonha de ter trabalhado na feira. Amados, sabe o que é um chapa? Quem sabe o que é o chapa aqui? Levanta a mão. Eu fui o chapa. Sabe o chapa que fica na rodovia assim, ó? Deixa eu arrumar uma parede aqui. Sabe aqui? Eu não vou pôr o pé na parede da igreja. Fica assim. E com a plaquinha, o chapa. Aí o cara para o caminhão. Quanto é? Aí você fala, ó, o senhor vai para onde? Vou para Cubatão. É para descarregar essa carreta? É, quantos? Não, só você. Você olha o tamanho da carreta, o tamanho desta igreja. Aí você diz assim, 30. O cara, não, 30 não, já dispensei o outro que era 20. Dou 15. Aí você sabe, tem aluguel, água, luz. O senhor dá 15 e dá 5 para eu comer? Dou. Sobe aí. Aí subiu no chapa, no carretão. Eu, pastor da tua igreja, há 14 anos atrás, 15 anos atrás, eu passei por isso. Eu passei por isso. Fui chapa, descarregando caminhão. Um dia descarregando um caminhão sem nota, eu não sabia. Fui preso pela Polícia Federal, algemado. Puseram com a cara. Cadê o dono da carga? E eu algemado com a cara. Senhor, eu já perdi tudo, agora preso. O caminhoneiro, ó. Eu disse, senhor, eu só sou o descarregador, não sei nem o que eu estou fazendo, eu só estou descarregando para ganhar 15 e... Quieto aí. Polícia Federal. Mas, sabe, às vezes nós precisamos passar por algumas coisas, Deus está tratando. Sabe aquele cara arrogante, vaidoso, que entrava na loja, me dá 2 sapatos aí, democrata, me dá 2 desse aí. Eu não perguntava o preço, não. Eu tinha 7 mil por mês, eu não perguntava preço para quê? Me dá 2. Quanto é? O senhor vai pagar como? À vista, que eu não gosto de parcelar, à vista. Eu que nasci na periferia,
comi vitamina do chão, lambi o chão, minha mãe doméstica, eu cresci um pouquinho na vida, eu comecei a achar que eu era Deus. Comecei a achar que eu era Deus. Deus me disse, o quê, cara? O que é, moleque? Tu vai passar Você tem que aprender, porque eu tenho uma obra para você, você vai ter que orientar algumas coisas. Você não pode. Imagina eu aqui. Como eu seria? Não poderia ser um pastor se eu não tivesse passado pelo que eu passei. Foi-me bom, a Bíblia diz, foi-me bom ter eu passado pelas aflições para que aprendesse os seus decretos. Então eu sei o que é ser humilhado, sei o que é ser exaltado. Eu sei o que é você entrar num caminhão com o cara cheirando a bebida, o cara com 2, 3 rebite dirigindo o caminhão muito louco, e você ter que descarregar o caminhão dele. E eu sei também o que é você pegar um avião, ir para os Estados Unidos, se hospedar nos melhores hotéis do mundo, ser servido pelas melhores pessoas do mundo e ser colocado entre os maiorais. Eu sei, eu passei por isso. E quando eu estava lá, eu dizia, Senhor, eu estava no caminhão de chapa, eu estava na feira, ácido comeu minha mão, agora eu estou aqui em convenção, estou aqui trabalhando com os melhores caras do mundo nos Estados Unidos. Aquele cara foi humilhado, Deus colocou no berço do mundo. Eu passei por isso. Indo viajar, a empresa bancando, pagando, hospedando nos melhores hotéis, comendo nos melhores restaurantes, comprando roupa, tudo que há de bom, e chegar e dar fatura na empresa. E a empresa, não, sua fatura está paga, você não vai precisar pagar nada, está tudo certo. Eu passei por isso. Então eu estou aqui te dizendo, meu irmão, você tem que aprender a usar a autoridade de Deus que está na sua vida. Você tem que aprender a dizer não para aquilo que tem lhe afrontado. Você tem que aprender a dizer não para aquilo que tem te humilhado. Até quando? Até quando você vai ficar sofrendo calado, sendo um filho de Deus? Imagine o meu filho sofrendo, com vontade de comer, sofrendo, sendo que na casa dele tem comida. Sendo que ele pode dizer, pai, vou abrir a geladeira aqui e pedir. Não precisa pedir, ele é filho. Ele vai abrir a geladeira, vai pegar, vai preparar o lanche. Imagine. Meu irmão, você tem a autoridade de Deus. Deus não quer você arrebentado. Deus quer te honrar. Você tem que usar a sua língua, a tua boca. Olha o que a Bíblia ensina em Tiago 3,6. Ora, a língua é fogo, imundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Olha como a língua, olha o poder de uma língua. Olha o poder, se você não souber utilizar, você põe a sua vida a perder. Hebreus 4,12. 5 minutos nós encerramos. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus como Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa... Tem que manter firme a confissão. Diga, eu tenho que manter firme a minha confissão. João 8, 30 a 32. Dita estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos... Diga, a verdade liberta. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis... Pastor, como assim a verdade liberta? A verdade é que você tem autoridade em Cristo. A verdade que liberta da escravidão, que liberta das mazelas desta vida, dos vícios, das perturbações. A verdade que liberta você do mal, que já te libertou do mal. A verdade liberta. A verdade tem que libertar você desse cativeiro, tem que libertar da escravidão. Quem está entendendo? Diga, a verdade liberta. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em
Antes aquele com letra maiúscula se refere a Jesus. Aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno te toca. Não? O que a Bíblia diz? É a Bíblia. Sabe? Não, mas tem uma igreja que entrevista o crente. Não, crente não. Crente não. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não toca. Toca ou não toca? A minha Bíblia diz que não toca. Na versão revista e atualizada, João Ferreira de Almeida diz que não toca. Não toca. Não pode tocar. Pastor, mas e os problemas, situações? Mas situações inversas. Pneu fura. Se você descuidar, vacilar, o inimigo anda em derredor. Você deu brecha na carne, as investidas vêm. O mundo jaz no maligno. Agora, a tua vida, a tua integridade, aquilo que Deus fez na sua vida, não pode tocar. Meu irmão, nada acontece sem a ação de Deus ou sem a permissão de Deus. Pastor, como é que o pastor chegou no fundo do poço? Como foi? Nada acontece sem a ação de Deus ou sem a permissão. Ou o que você planta, você colhe. Eu plantei errado. Amados, eu plantei errado e cheguei no fundo do poço. Quando eu cheguei aqui, há 12 anos atrás, como missionário, eu tinha passado muita coisa. Eu nem imagino. Eu perguntava, por que eu passo por tudo isso? Por que eu passo por tudo isso? Mas por quê? Por quê? Quando eu cheguei aqui, na primeira reunião, como missionário, eu entendi. Disse, agora eu sei. Porque Deus tem um povo aqui, eu tenho que falar. Porque uma coisa é você falar, olha, Deus vai mudar, viu, irmão? E uma coisa é você dizer, eu tenho isso como experiência própria. Uma coisa é você dizer, eu sei que você passou. Eu já passei por isso. Eu sei quando alguém diz, pastor, eu não tenho dinheiro para pagar a conta de luz. É diferente o cara que nunca passou por problema dizer, irmão, confia em Deus, irmão, confia em Deus, Deus vai mudar. Do que alguém que também ficava com o número do apartamento no elevador, amado. Você descer na garagem, tinha dia que eu esperava. Espera o povo. Mas parecia um negócio. O povo subia, eu ia, quando eu apertava o botão, encostava 3, 4 carros. As pessoas iam lá naquela, amados, aquilo é uma humilhação. Ia na lista, e ficava assim, o apartamento não sei o quê. Eu morava no último andar. Eu tinha que aguentar todo mundo subindo. E olha, é por isso que o condomínio está um absurdo. Olha aí, olha lá, olha, fulano, o apartamento tal. Opa. E eu ali, quieto. Às vezes eu pensava, será que eu dou-lhe um soco no queixo? Teve dia que eu tive vontade de dar-lhe um soco, um catacavaco. Quem sabe o que é um catacavaco? O que é um catacavaco? Eu não sei. Olha, ele é violento, é um... Não vamos... Você já deu catacavaco? Tinha dia que dava vontade. Humilhação. Eu sei o que é isso. Está sobre esse altar alguém que já passou por isso. Eu tenho 37 anos de idade. O que eu já passei na vida, só Deus. Foi tudo muito rápido. Para que eu pudesse ser o seu guia espiritual, seu orientador. E eu termino com Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ele destruiu, ou destruir do grego, catargeu, destruiu. Olha o que é catargeu do grego. Tem aí? Catargeu, tornar indolente, desempregado, inativo, inoperante. Catargeu, fazer uma pessoa ou uma coisa não ter mais eficiência, privar de força, influência, poder, fazer cessar, pôr um fim em, e etc. Cessar, morrer, sem posto de lado, afastado. Foi o que ele fez, destruiu, anulou contra a minha e contra a sua vida. Então você vai sair daqui hoje entendendo que em Cristo Jesus você tem autoridade. E você tem uma situação para enfrentar amanhã. Você tem uma guerra, talvez amanhã. Você vai enfrentar isso de cabeça erguida, sabendo que maior é o que está na tua vida do que o que está neste mundo. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. Vamos pedir a Deus. Vai melhorar. Vamos orar ao Pai.
Pai amado e eterno Deus Todo-Poderoso, nós não vamos cruzar os nossos braços, não vamos ficar, Senhor Jesus, abatidos e vulneráveis diante dos momentos difíceis. Nós estamos aqui, Pai, para exercitar a autoridade que nós temos como cristão. O Senhor nos deu autoridade, nos delegou, e nós vamos exercer. O mundo espiritual sabe da autoridade que nós temos para falar. O mundo espiritual sabe que nós fomos habilitados por Ti para orar, habilitados para declarar, para confessar o que a Bíblia Sagrada manda confessar. Senhor, que o Seu povo saia daqui hoje, revestido desta autoridade, desta confiança, para exercer o seu chamado como cristão. Senhor, nós Te entregamos o mês de junho em Tuas mãos. Nós queremos mudança, Deus. Vai mudar. Vai mudar. O Senhor mudou a sorte de Jó. O Senhor mudou a sorte de Jacó. O Senhor mudou a sorte de Isaque. O Senhor mudou a minha sorte. O Senhor já mudou a sorte do povo desta igreja. Já mudou. Sairemos daqui para viver o melhor de nossas vidas. Se necessário for recomeçar, vamos enfrentar o que tiver que enfrentarmos e vamos recomeçar da maneira certa. Se alguém tiver que abrir mão, Senhor, que abra, mas iremos recomeçar para reconstruir a nossa história, para mudar o caos numa história de alegria. Aonde hoje existe ruínas, abrigará uma pessoa feliz, completa e realizada. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Dê uma salva de palmas a Deus. Aleluia.